Ok, turma TSP 1B. Eu quero que a gente trabalhe hoje um raciocínio bastante interessante para vocês aí, tá? Então, mesma coisa, aquele caderninho pertinho de você, aquela caneta, para anotar algumas dicas do tio aqui, algumas notações também no computador, quem tiver, abre o seu bloco de notas aí, tá? E a gente vai começar mais um módulo, mais uma teoria. Até então, a gente desenvolveu o seguinte raciocínio com vocês. Eu sempre faço isso para a gente pegar o fio condutor deste curso. Então, eu comecei dizendo a vocês que nós, como seres de linguagens que somos, viemos ao mundo para nos comunicar. Só que a forma como nós nos comunicamos, tiramos do nosso pensamento, ou então, como materializamos nosso pensamento, é por meio dos gêneros textuais. E os gêneros textuais têm, portanto, essa prerrogativa de ser o formato por meio do qual a gente desenvolve, tá, um processo de comunicação entre o emissor e um receptor, entre alguém que produz conhecimento e alguém que recebe. Tá? Dependendo da ciência, a gente tem nomes diferentes. Então, por exemplo, na literatura, o ouvinte, o espectador, ou o destinatário, ou receptor, a gente chama de, na verdade, de um leitor. Tá? Ok. Uma vez feito esse processo dos gêneros textuais, a gente constrói textos. Esses textos, portanto, são os formatos diversos, a gente já viu diversos formatos, tá? Que nos levam à ideia de que estamos transmitindo um pensamento, estamos transmitindo uma mensagem. Só que agora vem um grande nó. Muito bem, eu, como emissor, produzo o meu texto, elaboro a minha carta, escrevo o meu livro, desenvolvo o meu raciocínio, faço a minha fotografia, meu desenho, faço a placa, me visto. Muito bem. Eu produzo e disponibilizo esse texto. Agora, quem está lá do outro lado? Como é que ele faz para chegar a esse texto? Como é que ele faz para compreender esse texto? Como é que faz para ele... Que aí tem dois processos. Primeiro, o processo de compreender e depois o processo de interpretar. Como é que ele faz para compreender e interpretar o texto que eu escrevi? Só há uma saída, só há uma porta. Essa porta chama-se leitura. Então, só a leitura é quem faz com que o leitor possa, de fato, penetrar, entrar no texto. Esse é o nosso desafio hoje, tá? Então, a minha ideia agora é mostrar a vocês os desafios e, ao mesmo tempo, as concepções e a importância da leitura. Por isso que eu digo isso a vocês, nosso curso está assentado em 3 pernas, da leitura, da escrita e da comunicação. Só que são 3 pernas bem entrelaçadas, que não dá para falar em leitura, sem escrita e comunicação, em qualquer situação. Tá bom? Ok. A primeira ideia que eu passo é essa imagem aí. Eu acho que eu já até postei para vocês um tempo atrás aqui, mas eu vou repetir essa imagem para a gente fixar bem. O que vocês estão vendo? Vamos admirar um pouquinho essa imagem por alguns segundos. Enquanto vocês admiram, eu vou falando aqui algumas coisas com vocês. Primeira questão. Estamos diante de uma situação estranha. Por que estranha? Porque você percebe que tem alguma coisa incoerente aí. Tem alguma coisa que não está batendo legal. Você vê a carinha de uma criança, essa criança deve estar em torno de 1, 2, talvez, acho que por aí, não chega a ter 3 anos não, acho que não, tá? Um olhazinho bem terno, né?
um semblante bem infantil, mas o que está acontecendo? Ele está diante de uma coisa que não é própria de criança. Embora o livro seja um grande aliado da criança, mas não é esse tipo de livro que a criança deveria estar em contato. Não é com esse tipo de livro aí. Ou seja, este livro não tá apropriado para essa criança aí. Então, observe que a brochura está muito, olha, é diferente para um livro infantil. O tamanho, a espessura do livro. Observe que alguma coisa está aí não sintonizada. Também observe que a criança está com óculos. Por mais que seja hoje muito comum na criança você ver o óculos, crianças muito novas já usando óculos, mas esse óculos também não está batendo bem, não é um óculos infantil, tá? Não sei se seria necessário. Enfim, estamos diante de uma situação estranha. Por quê? Porque você tem uma criança colocada em uma situação que não é o mundo próprio dela. Talvez aí um livro com 6, 8, 10 páginas, mais desenhos que palavrinhas, tá? Mais colorido do que tudo. Talvez você aí pudesse ter só imagens, porque a criança nessa idade, talvez, ela nem vai compreender muitas imagens, vai apenas se distrair pelo visual, e à medida que a gente vai crescendo, aí você vai tirando um pouquinho as imagens e colocando mais palavras, até chegar a esse tipo de texto que está aí a criança. Bom, o que acontece? Vou pegar agora esse exemplo para dar a primeira lição nossa. Alguns de vocês, estão tais quais essa criança aqui. Parecido com essa criança. Por quê? Porque a gente está sendo levado a todo instante a um mundo de leituras. Estamos a todo instante sendo desafiados a ler. Então, estamos em processo constante de leitura. Só que muitos de vocês se parecem com essa criança aqui. Está perdidinho. Está com o livro errado. Está tendo que ler coisas muito além do que dá conta de entender. Parece que alguns de vocês estão com algumas estruturas, alguns óculos, algumas ferramentas não apropriadas para a leitura. Então, parece que alguns de vocês estão igual essa criancinha, ó, perdidinha que só, com o livro na mão, mas sem saber o que aprender nesse momento. Ou seja, a leitura hoje, que ela é necessária, é verdade, é fato. Então, eu já quero logo tirar por terra aquele mito de que, professor, não gosto de ler, não vou ler, não sei leitor, não sei ler, não. Não é questão de gostar nem de saber, é questão de necessidade. Então, você vai precisar entender que ou você lê, ou você lê. Se quiser ascender, mudar de status, conseguir outras coisas, só a leitura. Não adianta, e sempre foi assim, e agora mais desafiador porque vem a tecnologia, vem aí uma série de mensagens subliminares, uma série de questões ideológicas, uma série de questões que estão por trás da gente, que a gente não dá conta, e que precisamos tomar agora a pé da situação. Então, se sintam assim. Meu papel agora é tentar ajustar vocês ao longo desse curso. Bom, o que acontece aqui? Tá? 4 situações são de imediato interessantes. Então, eu queria que você já agora pegasse essa tela aí, e você já printasse essa tela, ou já escrevesse o que está aí, porque essas 4 questões aí vão estar naquela tarefinha que eu vou abrir logo mais para você ir lá e responder. Tá? Então, eu vou começar por aqui, já explicando a tarefinha, para depois eu voltar para a leitura. Já que vocês estão sendo colocados no mundo da leitura, a primeira pergunta que eu faço para vocês é: o que é que você está lendo? O que é que você está lendo hoje? Hoje, atualmente.
Qual é o livro que está ao alcance de sua mão? Eu acabei de pegar um livro aqui, ó, tá? Esse livro que eu estou lendo é 25 livros que todo cristão deveria ler. E o legal é que cada livro que ele apresenta para eu ler, ele me dá mais 5 livros. Então, são 25 livros, mais 5 de cada livro indicado. Então, no fundo, são quase 100 livros que eles me dão de sugestão para eu ler ao longo da minha vida. Então, a primeira coisa eu quero... E você? O que você está lendo? Esse é um dos. Eu estou lendo vários livros, eu leio vários livros ao mesmo tempo. Então, eu quero que você escolha um. Só um. Escolha um livro que você queira ler. Queira ler, tá? Pode ser um livro desse tamanho, do que eu estou colocando aqui. Pode ser um livro desse tamanhozinho também, menorzinho, para você ler. Pode ser um livro igual, de criança, 10 páginas. Então, você vai tentar achar um livro, tá, que você dê conta de ler, talvez nesses mês que vem, mais um mês para frente, um mês e pouco. Mas essa é. O que você está lendo? A pessoa, já estou lendo um livro anterior, posso continuar com esse? Pode. Pessoal, eu queria tanto ler um livro que agora chegou a vez de eu ler. Posso ler? Pode. Qualquer um. Você que, portanto, é quem... isso. Muito bem. É o que você escolheu. É o que você escolheu. Agora, a sua escolha tem que tomar em consideração a segunda pergunta. Por que você ler o que lê? Ou por que você vai ler o que vai ler? Ou por que você está lendo o que está lendo? Por quê? Porque é importante a gente saber dar sentido à nossa vida. Eu sempre falo, nós precisamos sempre saber aonde queremos ir. Esse norte é de fundamental importância. Então, a pergunta que eu quero fazer para você é: por que você vai escolher aquele livro e não este aqui? Por que você vai ler? Então, já se prepare, porque essa pergunta vai estar lá naquela tarefa e você vai justificar por que você vai ler o que você vai escolher ler a partir de agora. Então, primeiramente, o que você vai ler? Mas antes, responda. Por que você escolheu esse livro? A terceira pergunta, ela vai na direção de você tentar nos mostrar o seu livro. Como nos convencer a ler o que você está lendo. Aí depois que você lê, você vai anotando, diz, eu vou sugerir esse livro para a minha turma. Então você vai nos convencer, crie uma mensagem de motivação, crie alguma coisa, pode ser mais na frente, não precisa ser amanhã não, mais na frente ainda. De maneira que você possa nos dar algumas dicas para que a gente, de fato, leia o que você leu. E a quarta e última questão é: o que é preciso para as pessoas entenderem o que leem? É a sua experiência de vida. Para você entender o livro que você está lendo, o que é necessário? O que você faz? Como é que você lê? Você tem um ritual para ler de leitura? Você tem algumas regras? Você tem algumas dicas? Você tem algumas coisas que são suas, que te ajudam? O que é preciso para as pessoas entenderem? Com base na sua experiência, o que você sugere para as pessoas? Também isso, essa quarta pergunta. Tá? Então, essas 4 perguntas vão estar naquela tarefinha que eu vou abrir daqui um pouquinho, mas não precisa correr para colocar tudo amanhã. Não. Ela vai ficar aberta por um bom tempo até vocês se decidirem pelo que vão ler, por que fizeram aquela escolha, como nos convencer a ler e o que você sugeriria pela sua experiência que nós possamos fazer para entender o que lemos. Essa tarefa você pode colocar por etapas, você pode colocar a questão 1 hoje, amanhã você volta para a questão 2, depois a 3, não precisa fazer tudo ao mesmo tempo, porque é um processo lento. Tudo bem por enquanto? Ok? Professor, a quarta eu não entendi direito o que o senhor quer que a gente faça. A quarta é com base na sua experiência de leitura, desliga os seus...
Quem está com o microfone ligado, está dando um eco aqui. Isso. A quarta é, o que você vai nos sugerir, tá? Para que eu entenda o que eu leio? Com base na sua experiência de leitura, o que é preciso para as pessoas, para os leitores entenderem o que ele lê? Por exemplo, é preciso que o leitor tenha bastante concentração. Preciso que o leitor ele mergulhe de alma e corpo no texto que ele leu. É preciso que o leitor ele vá tenha sempre um dicionário ao lado. São dicas suas para que eu, como leitor, possa melhorar. Essa é a ideia. Não tem nada a ver com o seu livro em si, mas são dicas de você, como leitor, para melhorar a minha rotina de leitura. Tá bom? Entendi, obrigada. Professor, esse que você está passando aqui no slide, tá lá naqueles material, incluso no material, aqui na página, para mim baixar? Não, essa aula aqui, depois eu vou postar, vou colocar. Essa aula, por enquanto, está só aqui. Depois eu vou postar lá, vou colocar lá e você pode baixar o PowerPoint e postar em casa com calma. Beleza. Tá bom? Ok, vamos lá. Agora, veja. Por que eu estou começando com esse processo? Porque eu quero agora fazer uma espécie de situação. Quero mostrar a vocês as grandes possibilidades da leitura. O que a leitura nos permite? Reconhecer, descobrir, relacionar, concentrar, reescrever, sequenciar. Ou seja, quando eu leio, eu desperto em mim uma série de possibilidades, em que eu posso agora entender como é que quem escreveu escreve, e aquilo já vai me dando um norte para que futuramente, ao eu escrever, eu possa olhar como é que alguém escreveu. Então, quando eu leio, eu estou, portanto, aprendendo com o autor como eu devo fazer os meus textos. Então, a leitura também tem essa capacidade de nos ajudar a melhorar as nossas questões. Tá? Muito bem. Agora, temos aí 4 pressupostos que são de fundamentais importância. Tá? Ou seja, qual é o primeiro pressuposto que eu tenho que colocar na minha cabeça? É que não adianta eu querer que um anjo caia lá do céu ou venha de algum lugar e me faça aprender a ler. Não. O processo é muito mais simples. É só pegar o livro, abrir e ler. À medida que eu vou lendo, eu vou melhorando a minha capacidade de leitura. Ou seja, quanto mais eu leio, mais eu vou melhorando, me melhorando como leitor. Tem essa ideia. Então, se eu quero aprender a ler, eu vou ter que ler. Segunda questão. Quando eu leio, eu estou me formando. Ou seja, a leitura tem essa capacidade de formar um leitor. Então, eu começo a me observar e perceber, eu sou um leitor que gosto muito de casos de romances. Eu sou um leitor que gosto muito de suspense, de coisas policiais. Eu sou um leitor mais lógico. Eu sou um leitor... Então, a leitura vai te formando para o perfil de leitor que você quer ser. Terceiro, a leitura quer, por incrível que pareça, ela tem uma capacidade de melhorar até a nossa qualidade de vida. Então, quando você pega um livro, coloca debaixo do braço e vai para um parque, deixa no carro, algum lugar na bolsa, e você tem a oportunidade para ler, aquilo vai te dando um alento. Porque a leitura ela tem a capacidade de, primeiramente, colocar você diante de mundos. E, segundo, ela vai te dando mais qualidade no seu tempo. O seu tempo fica com mais qualidade. Você começa a aproveitar coisas mais interessantes. Então, quem lê, pensa melhor. Quem lê, raciocina melhor. Quem lê, desenvolve melhor. Quem lê, fala melhor. Então, quem lê, dorme melhor, inclusive, viu? Então, por exemplo, se você quiser ter um bom sono,
e ficar no seu celular até 5 minutos antes do horário de ir para a cama, você não vai ter um bom sono, de forma alguma. Por quê? Porque a luz, a lente do computador, do celular, do tablet, não é apropriado. O Kindle já tem uma relação melhor, mas o livro em si, o papel, é a melhor pedida. Então, antes de ir para o seu computador, você pode fazer isso. Ou para a sua cama, leva um livro. Antes de dormir, lê 2, 3 páginas, mas desliga do seu celular, porque você vai ter problema, porque até a luminosidade se dispersar, você vai demorar mais um pouquinho para dormir. E, por fim, quer uma leitura que te cause uma série de coisas legais? É a literatura clássica. Então, leia a literatura. Não leia só livros técnicos, só jornais, só revistas, só posts. Não leia. Leia a literatura. Pegue um texto para que vocês possam desenvolver. A literatura, ela é um princípio, ela não é só uma base. Então, quando você pega uma personagem e começa a achar que ela é muito legal, aquela personagem, que você queria ser igual àquela personagem, você está se formando pela personagem. Tá? Quando você vê uma personagem que você detesta, você não quer nem saber, tem raiva dela, e não quer passar longe de algumas coisas dela, você está se formando. Porque a literatura, ela cria mundos. Ela vai criando mundos. E nós temos que, nessa criação, ir aceitando, criando, recriando, nesse sentido aí. Ao mesmo tempo, a literatura é a melhor forma de você começar a ler. Começar a ler. Então, quando você começa a ler pela literatura, você começa pelo melhor dos textos. Porque um texto literário é um texto bem cuidado, bem apreciado, bem criado. Essa é a ideia da literatura. Tá? E eu fico muito triste quando eu vejo pessoas elogiando literatura estrangeira e falam de autores. Olha, os nossos clássicos não perdem para ninguém. Nós temos uma literatura altamente competitiva, uma literatura altamente imaginativa. Então, eu não troco o meu Machado, o meu Alencar, a minha Clarice, o meu Guimarães, o meu Castro Alves, o meu Manuel Bandeira, por outra literatura qualquer. Eu leio tudo, mas nós temos um potencial muito bom. Então, eu quero motivar vocês a ler os nossos clássicos. É claro que, às vezes, você tem uma seguinte ideia: é difícil ler um Guimarães? Não é fácil, não. Mas, à medida que você vai lendo, você vai ficando mais exigente. E aí você vai chegar uma hora em que você vai dizer assim, cara, eu vou ter que ler coisas boas, assim, então eu vou ter que ler coisas mais profundas. Então, eu vou lá para o Machado, lá para o Guimarães, e vou mergulhar. Essa é a ideia. Esses 4 pressupostos, podem anotar que vocês vão ter bastante atenção nesse sentido aí. Ler, na verdade, olha como é que a leitura nos alcança. Quando eu leio, eu aprendo grandes coisas, aprendo a identificar, descobrir, relatar, narrar, instruir, expor, argumentar, sequenciar, parafrasear, relacionar, resumir. Eu posso colocar mais uma pilha de estrelas aqui. O que a leitura me faz? Então, vejam a riqueza que é o ato de ler. É uma coisa extraordinária. Então, eu quero que vocês voltem e readquiram essa vontade de vocês lerem tanto quanto as crianças têm quando estão em casa. Agora, vamos lá. Eu vou chegar no meu último slide aqui hoje, porque essa aula vão ser 3 aulas sobre esse assunto, então eu vou em bases pequenas. Eu quero agora mostrar para vocês uma coisa interessante, que é o conceito de leitura. Então, agora vamos dar um passeio nessa palavra leitura, e eu vou levar vocês lá para a origem, para o étimo. A palavra étimo, de etimologia, quer dizer origem. Para a origem do termo leitura. Não sei se vocês já puderam imaginar, isso já até caiu em alguns concursos que eu já acompanhei, já vi. Por exemplo, não sei se você pode imaginar, mas a palavra leitura
ela tem relação direta com a agricultura. Ah, pessoal, o que é isso? O que o ler tem a ver com campo? Tudo a ver. Observe o seguinte, a palavra leitura, lá na origem, era a palavra legere. Legere. Então, legere é uma palavra do campo. O legere quer dizer a colheita. A colheita. Legere quer dizer o ato de você ir lá e pegar o que você plantou. Veja que você, antes de colher, você foi lá, preparou a terra, jogou a semente, cuidou depois da semente, aquela semente floresceu. Aí, de repente, você tem lá naquela planta a uva, a pera, a maçã, o feijão, tem o arroz. Aí você vai lá buscar aquele produto. Esse buscar, essa colheita, é o legere. É o legere. Só que você, quando pega a uva, pega a pera, pega a maçã, pega tudo isso, tá? Às vezes você percebe que lá na planta tem uma pera que está meio verde. Não é hora de você pegar. Então você seleciona aquele que você já acha que está na hora de pegar. Você vai pegando, vai selecionando. Essa eu pego hoje, essa eu vou pegar amanhã, essa aqui que eu peguei já está meio podre, vou jogar fora, essa aqui. Então você começa a fazer uma seleção. Essa palavra seleção, o selecionar, vem de selegere, que tem a ver com a palavra legere, que é cultura. Quando você chega com aquele cesto de coisas boas, de pera, de maçã, de banana, de manga, de ata, aquele monte de coisa, você percebe que tem umas frutas que são mais vistosas, são mais bonitas, são mais apetitosas, e outras talvez você tenha que largar, talvez para uma subfunção, jogar fora, ou jogar para os animais aquela... Esse ato de escolher, de escolha, também tem a ver com legere, é o elegere. Daí vem a palavra eleição. Só que o que acontece? Você pode, às vezes, fazer essa escolha, mas nem sempre a gente, quando elege, escolhe os melhores produtos, né? As nossas câmaras de vereadores, nossas assembleias estão aí mostrando que a gente não está sabendo escolher muita coisa boa, não. E aí, veja, depois desse processo de colheita, de seleção, de escolha, a gente começa a refletir. Aí você pega aquela maçã, aquela manga, que come com gosto, você pega aquela banana que você põe na boca assim e fica degustando, pega aquela fruta gostosa e vai. Esse degustar, esse vivenciar, saborear, é o intus lugero, que tem uma relação direta com o você estar compreendendo, estar introjectando aquele fruto. Então, tudo isso está ligado ao campo. Professor, como é que chegou para nós essa ideia de leitura vendo esse termo legere? Porque também, no fundo, quando você lê, você faz isso aí. Você abre aqui o seu livro e você vai colhendo mensagens, colhendo informações, colhendo sentimentos, colhendo pensamentos. Você vai colhendo um monte de coisa aqui. Você vai colhendo. Só que depois você vai dizer, olha, muito bem, esse pensamento, esse sentimento, essa informação, essa mensagem é para hoje, é para amanhã. Então, eu vou selecionando e dando gradação às minhas mensagens. É o selegere. Aí eu falo, poxa, mas eu li esse texto aqui. Não, isso aqui é o melhor que eu tenho. É um livro que eu vou ter que guardar aqui, ó. É um livro de cabeceira, é um livro que eu vou ter que colocar lá. Eu escolhi esse. É o elegere. Elegere. Aí quando você, poxa, mas agora eu vou refletir sobre aquilo que eu li. Eu vou pensar sobre aquilo que eu li. Eu vou meditar sobre aquilo que eu li. É o intus lugero. É o raciocinar. É a inteligência.
Da palavra intus lugere, vem a palavra inteligência, que quer dizer essa sua capacidade de compreender, de conhecer o que você coletou. Perceberam? Então vejam que as palavrinhas, elas têm história, elas têm um nascimento, um desenvolvimento e um final também. Tem palavras que desaparecem. Essa leitura tem essa relação, que é o ato de você realmente buscar a mensagem no texto. Por enquanto, ok. Até aqui entenderam? Até aqui eu fui claro com vocês? Muito bem. Ok. Eu vou parar esta aula aqui hoje, porque eu quero voltar a ela com mais calma lá à frente. Alguém quer falar alguma coisa, quer se manifestar? Pode abrir o microfone e falar quem quiser falar. Professor, eu tenho 2 perguntas. Pode. Como eu sou participativo, né, às vezes eu fico até sem jeito de querer perguntar, porque, né, eu tomando a frente dos alunos, né? Então, a minha pergunta é sobre o que o senhor estava passando para a gente aí agora, sobre a leitura. E a pergunta é sobre a sua leitura, né? Então, eu queria saber se o senhor já leu um livro e teve dificuldade de compreender, e se teve, o que o senhor fez? Essa é uma pergunta. Depois eu faço a outra, quando o senhor me responder essa. Ó, eu vou... Deixa eu ver aqui. Aqui atrás de mim, você está vendo um monte de livro aqui, né? Sim. Eu já te falei, eu já li vários deles aqui. Vários deles aqui, já li. Tá? E estou com o propósito de reler. Mas tem uns aqui, meu amigo, que foram difíceis demais. Filosofia. Entender, por exemplo, o pensamento de Wittgenstein, de Heidegger. Uma frase como essa. O homem é o pastor do ser. A linguagem é a casa do homem. Meu amigo, você vai pensar isso do ponto de vista da filosofia, é uma viagem. Então, tive dificuldade de ler alguns filósofos, por isso que eu sempre tenho perto de mim um dicionário, sem qualquer cerimônia. Está pertinho de mim. E hoje, com o celular, é mais fácil. Estou com problema, eu busco lá. Então, há leituras mais difíceis. Por exemplo, ler Grande Sertão Veredas. É punk. Entendeu? Não sei se a Suzana e a Vanessa leram isso na faculdade, esse livro, mas esse livro é o terror de muita gente, porque é um livro denso. Sim, então, professor. há livro... Pois é. E realmente é bem isso. Há livros mais fortes, viu, Noel? Mais difíceis. Mas não quer dizer que a gente vai. Então, com a minha... Às vezes, se você não dá conta de ler aquele livro, é melhor você parar um pouquinho, deixa na estante e vai remoendo aquele livro devagarzinho. Ao mesmo tempo, vai estudando. Essa é uma saída, uma possibilidade. Segunda pergunta. Gostei da resposta, professor, porque era a minha dúvida, né? Quando eu também... Assim, eu não sou de ler. Às vezes eu pego algo para ler, um livro, e chego no meio do caminho e eu desisto porque eu não estou compreendendo ler. Aí, então eu desisti. Disse, cara, não vou ficar lendo, não estou entendendo porra de nada, por que eu vou ler isso? Chegar no final, eu vou ficar, tipo, perdido. Então eu acabo parando, mas eu gostei da sua resposta porque vai me ajudar. Então, da próxima, quando eu pegar em um livro, mesmo não compreendendo, não tá entendendo, eu vou até o fim. Se eu não entender, eu vou fazer uma releitura depois. E às vezes eu já percebi também que quando a gente está lendo algo, não quer dizer que a gente vai absorver o que está dentro do livro naquele momento. Às vezes você vai assistir um programa de TV que seja um bom programa e tem alguém falando e do nada fala algo que esteja dentro daquele livro. Aí de repente é como se estourasse uma bolha na sua cabeça. Diz, caramba, eu li esse livro, eu estava lendo esse livro, e abre a mente, já aconteceu isso comigo, né? Aí, a próxima pergunta era basicamente igual bem parecida com a primeira, né? Então, o senhor estava falando aí, logo no início, bem no início da aula, o senhor falava que sempre incentivando a leitura, né? Que nós sempre tem assim, nas escolas, praticamente, alguns professores já falavam, ler é chato, não sei o quê, tipo isso.
Então, eu quero perguntar para o senhor o seguinte: o senhor sempre teve facilidade em ler tudo, pelo que eu entendi, né? Tinha algo que o senhor não gostava e passou a ler, mesmo não gostando, e no final o senhor percebeu que o problema não era o livro, e sim a falta de vontade. Foi difícil? É até um pouco mais e mais, Noelton. Às vezes há alguns preconceitos que a gente tem, tá? Então, às vezes você não lê um livro, primeiro que alguém te falou mal do livro e você, às vezes, aceita aquilo só de ouvir. Então, primeira dica, realmente, eu acho que esse momento, o momento que a gente tem que colocar. Por isso que eu sempre falei para meus alunos, ó, o legal da escola é o que você lê o que gosta e o que não gosta. A pessoa mais não gosta. Não, a escola é para isso. Tem coisas que eu tenho que fazer, mesmo não gostando, mas ela é necessária. Eu preciso passar por esse processo. Já pensou que chato seria se eu fizesse só coisa que eu gosto? Tá? Ou seria bom ou ruim, porque você nunca ia ter uma decepção, você nunca ia ter um não, você nunca ia ter um contraditório, porque você ia fazer aquilo que você gosta. Então, nós crescemos sempre assim, nos dois lados. Então, eu fico muito preocupado quando eu vejo só um lado. Só um lado. Ou é isso, ou é aquilo. Não. A dialética mostra diferente. Eu tenho este lado, tenho este, e da fusão dos dois nasce uma terceira via, que o Guimarães chama de um terceiro caminho, a terceira margem do rio. Acontece aí. É o poder de síntese, de eu ter a visão de um lado do outro e tentar. Então, muitas vezes, a gente começa lendo um livro mesmo sem gostar, tá? Às vezes por uma pressão de um professor ou de uma necessidade. Agora, o legal é, quando você começar uma leitura, acontece muito comigo, eu vou deixando rastros. Todos os meus livros são anotados. Eu rabisco, eu anoto, eu passo marca-texto, eu tiro frases, anoto frases fora, eu faço um monte de coisa. Uma colega minha que ela é bibliotecária assim, mas pelo amor de Deus, você está judiando muito dos seus livros, você judia muito dos seus livros. Não, é a minha marca, é a minha história, eu estou lendo e dialogando com o texto. E às vezes, Noel, eu começo uma leitura e não termino. Então é melhor deixar aquele livro quietinho, eu volto em outro tempo, mas eu não perco de vista de que aquele livro está inacabado. Outras vezes, eu leio mesmo não entendendo, porque às vezes lá no final, a luzinha aparece no final. Aí eu vou me desenrolando aquele novelo todinho, e já aconteceu de eu não entender o livro, e no final eu me desafiar a ler de novo. E leio, e eu flui com uma beleza. Então, são estratégias que a gente pode ir adotando. Beleza? Beleza, professor, foi bem clara a resposta. E eu queria também falar para os colegas que às vezes, quando o senhor está explicando, na minha cabeça passa, e eu tenho certeza que passa na cabeça de todos os colegas, as perguntas. A gente vai começando, eu quero perguntar isso para o professor. E se a gente não tiver com uma caneta e um papel e fazer a pergunta, foi o que eu fiz aqui agora, e fazer a pergunta, para tirar aquela pergunta da sua cabeça e concentrar no que o professor está falando, a gente não vai conseguir nem fazer a pergunta e nem prestar atenção na aula. Então, se você tem falando para os colegas, se tem uma pergunta, anote a pergunta e foca no que o professor está explicando, que eu tenho certeza que você vai ter só um foco no professor. E no final o professor vai fazer a pergunta, tem pergunta? Você tem uma pergunta, lê a sua pergunta e o professor vai ajudar. Era isso que eu queria dizer também, professor, e só isso. Perfeito, garoto. Muito bem. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Professor. Oi. Você falou sobre, às vezes, ter preconceito com alguma leitura. Aí eu fiquei pensando a respeito de, nesses casos, a gente também tem que ir com a mente aberta, né? Senão não adianta, o preconceito vai tomar de conta e você não vai aproveitar a leitura e vai continuar fechado, não vai se abrir para experimentar aquela leitura. Então, mesmo com o preconceito, eu acredito que tem que ir com a mente aberta e tal, assim.
Inclusive, Nara, bem legal, o leitor, ele vai subindo de níveis. Então, às vezes, você começa um leitor muito ralo, rasteiro, aquele leitor da água com açúcar. Aí você vai exigindo um pouco de leitura ampata, um pouco mais de leitura. Aí tem uma hora que você sente que você já é um crítico da leitura. Então, você é um leitor crítico. Então, você já começa a perceber, a ir para um lado e para o outro e ter a sua opinião. Então, o que acontece? Às vezes, o preconceito gera isso. Você, às vezes, fica... Então, você tem que ir aberto e ter o seu senso. Outra coisa legal, quando você começa a ler, você começa a criar os seus argumentos, que às vezes é o argumento do autor que você leu. Mas, com o tempo, você vai trabalhando aquele argumento do autor, que vai virar seu argumento. Você vai colocando a sua marca. Aí você já sabe por que você quer ler isso. Por exemplo, eu li o que presta, eu leio o que presta e o que não presta. Eu leio sim. Eu já li literatura pornográfica, já li literatura de tudo quanto é jeito. Aí eu posso falar, não, hoje eu não leio essa literatura porque eu não gosto, não me acrescentou. Mas não é porque alguém reclamou, falou mal, não. É porque eu passei pela experiência e acho que não me acrescentou. Então, leitura que eu não me afeta. Agora, quando eu pego uma personagem bem construída, que eu vejo o autor brincar, trabalhar, igual o filme, aqueles caras que você, às vezes, pega aquele filme, aquela engenharia na cabeça, na mente daquela personagem, eu gosto desse tipo de leitura. Muito legal. Muito bom. Quem mais falou no chat aqui? Quem falou no chat? Deixa eu ver aqui. O que alguém colocou no chat? Pode falar mais. Quem quiser falar, pode ir falando aqui. Professor, justamente sobre esse tópico que você falou, né, subir de níveis. Para quem vai recomeçar, não vou nem falar iniciar, recomeçar a leitura para poder pegar o gosto, o senhor indicaria algum nível, por exemplo, algum tipo, conto, crônicas? Amanda, né? Amanda, Isso. eu acho o seguinte, ó, vamos imaginar que você, o seu caso, eu parei de ler, eu era uma boa leitora, parei um pouquinho, então você já tem um certo grau de exigência. O que eu sugiro? Para ficar uma leitura um pouco mais palatável, então o que eu sugiro sempre? Começa pela literatura. Dentro da literatura, você tem alguns gêneros que são mais fáceis. Então, por exemplo, alguém está lendo aqui, acho que o Luiz Fernando Veríssimo. É um cara que lê, ele é engraçado, ele brinca muito, tá? Quem tá com o áudio aberto aí, tá dando um eco aqui. Quem tá com o áudio, isso. Então, o que acontece? O Luiz Fernando Veríssimo, ele é um autor bem leve, ele é muito cheio de humor. Então, uma crônica, como você colocou, é um texto bom, muito legal. Crônicas de jornais, você pode ler. Contos, são textos belíssimos. Eu vou tem até uma tarefinha para vocês lá na frente sobre um conto, vocês vão amar esse conto, tá? E vai desenvolvendo. Então, são dois estilos bem legais, o conto e a crônica. O poema também é muito legal também começar a ler o poema. Agora, o que eu sugiro? Se você lê um texto e perceber que aquele texto ele vai estar te exigindo mais, dá vazão a essa exigência, começa a aumentar a dosagem. Tá? Então, é a minha sugestão. Igual você já respondeu, já deu a resposta. Começa por leituras mais leves e vai se exigindo para que você chegue a uma leitura um pouco mais profunda, como a gente chama na literatura. O que mais? Professor, em relação ao preconceito, eu tenho preconceito de um escritor brasileiro. Não consigo, já tentei vários livros, muita gente me indicou, que nem o senhor disse, já tentei vários, Paulo Coelho. Não consigo, professor, não consigo. Agora, eu gosto muito você não vai acreditar, Monteiro Lobato. Eu adoro Monteiro Lobato. Eu adoro. Não sei se é porque me lembra da minha infância, a professora ali, a gente se imaginava dentro, depois veio aquele Sítio do Capão Amarelo, eu gosto muito. Mas, eu leio muito, eu já li muito, mas eu não lembro o nome de filme, nome de livros, eu não leio. Eu falei que eu vou
uma agenda e vou anotar e fazer um resuminho, né? Para você. Às vezes eu pego o livro, mas eu começo a ler, não, esse eu já li. Aí, se eu gostei, eu continuo, mas do contrário, eu não me lembro. Inclusive, Silvana, a gente fazia muito na faculdade, não sei se vocês estão fazendo aí, a Vanessa e a Suzana, fichamento de leitura. Você, às vezes, era obrigado a ler um livro e fazer um fichamento. Aquelas fichinhas que a gente tinha lá na livraria, a gente comprava e aprendia. Era como se fosse um resumo. Eu tinha muito fichamento de leitura que eu fiz demais. É uma ideia boa. Inclusive, eu tenho no celular uns aplicativos que eu tenho que escrever algumas coisas do que eu estou lendo. E depois ele mantém aquele registro. Deixa eu te colocar uma experiência bem legal que eu tive com Paulo Coelho. Você falou, mas eu não consigo ler Paulo Coelho, igual alguém colocou, às vezes às vezes é o preconceito que a gente vai vencendo. Assim, como é que eu venci o Paulo Coelho? O Paulo Coelho sofreu a mesma coisa que Jorge Amado sofreu no Brasil na década de 70. Porque o Jorge Amado, ele era jornalista, ele é jornalista, né? Então, ele começou a trazer para a literatura uma linguagem mais relaxada, do ponto de vista da literatura. Você tinha um Graciliano Ramos, um Lobato, você tinha isso nos textos mais clássicos, né, tá? Você tinha um José Lins do Rego, você tinha aí, sem contar os anteriores de Machado, de Alencar, para trás. E aí o José Amado chegou com essa literatura um pouco mais próxima ao cotidiano da Bahia, da Tieta, da Gabriela, aquelas coisas mais regionais. Ele foi muito combatido. Mas descobriram que depois era o cara que mais vendia fora do Brasil. Ele foi em 70, 80, o autor mais traduzido para outra literatura. E ele começou a levar o Brasil para fora. E aí foram desconstruindo aquela ideia de que ele era um subautor. Tanto que depois foi para a academia, ok. Paulo Coelho, o que aconteceu com Paulo Coelho? Realmente, do ponto de vista da literatura, não é uma literatura densa. Então, se eu pegar um texto da Clarice Lispector, eu não posso jamais colocar Paulo Coelho em pé de igualdade, porque ela é uma literatura mais de autoajuda, essa literatura que é um pouco mais para satisfazer a uma necessidade minha, sem contar a ideia também das recriações, dos mundos que ele cria. Então, ela tem essa dificuldade. Não sei o que estou falando, isso quem fala é a crítica literária. Mas interessante, é um camarada hoje que ele é um autor muito, muito bem conhecido lá fora. Eu morava na França em 2008, 2007. Eu fui fazer meu doutorado, passei um ano na França. E a minha surpresa, um dia eu estava descendo a escadaria lá do metrô, em Paris, quem é que eu encontro sentadinho, conversando com um grupo de leitores lá no metrô de Paris? Paulo Coelho. Ele lendo para as pessoas como se fosse 3, 4, 5 pessoas, assim, um pequeno. E eu fiquei assim, cara, que sacanagem. O cara vem para Paris, ele morava lá, ele mora perto de Paris, dá uma aula para esse tantinho de aluno aqui, e no Brasil ele não faz isso. É o rei da cocada preta. Eu até passei perto e fiz uma piadinha, uma brincadeira lá com ele lá. Mas aí o que acontece? Essa coisa de você lá fora descer ao nível do leitor, mas no Brasil você cria aquele status. Tem uma feira muito legal aqui no Brasil, que é a Flip, que é em Paraty, que a Flip é em Paraty, a gente sempre é no meio de julho. Eu gosto do formato, porque lá todos os bons autores que vão para essa feira, eles fazem palestras ao ar livre. Você vai sentando com o Jô Soares, já sentei com o Rubem Alves, já sentei com outros escritores que estão lá, que descem até o leitor. Então, esse formato de literatura quebra essa ideia de que o escritor está lá no topo e a gente está aqui. A gente precisa conversar com o escritor nesse sentido aí. Mas aí é aquele detalhe, se você quiser, o Paulo Coelho tem algumas boas literaturas, tá? Tem alguns bons textos. Aí você vai escolhendo, mas leia a crítica e vai por conta do que estão orientando aí.
Alguém colocou sobre a Carolina Maria de Jesus aqui, só para fechar aqui. É legal, a Carolina, é uma experiência de vida fabulosa, porque a Carolina Maria de Jesus era uma lixeira, a menina que catadora de lixo. E você vai ver uma história forte de uma mulher tremenda. Quem colocou sobre a Carolina aqui foi a Débora. Perfeitamente. Quarto de Despejo, Débora. São livros fantásticos da Carolina Maria de Jesus. É uma autora que eu sugiro muito. Tá? Vamos lá. A Vanessa colocou sobre Machado, sobre literatura infanto-juvenil. Realmente, Vanessa, há algum preconceito, mas eu acho uma judiação, porque a gente tem uma literatura muito boa, igual a Silvana colocou, o Lobato tem uns textos fabulosos. É claro que, para a época dele, tinha aquela linguagem. Hoje, alguns traços dele seriam politicamente não corretos, como a gente fala aí. Quem mais quer falar? Ai, desculpa. Então, professor, o senhor falando aí fez lembrar da Semana da Arte Moderna. A Semana da Arte Moderna, como, por exemplo, a Tarsila de Amaral, e, assim, trouxe uma revolução, né, para o Brasil, a questão da arte, da cultura, mas, assim, a maioria desses artistas, eles foram estudar fora do Brasil. A gente não vê um artista, de fato, que conviveu aqui no Brasil, que trouxe uma cultura, por exemplo, africana, um negro, na Semana da Arte Moderna. Então, acho que é de muito tempo que o Brasil ele tem uma cultura de glorificar muito o que é de fora, e aqui o que é nosso, que é rico bastante, mas a gente não dá valor. Perfeitamente, Jamila. Realmente, essa cultura nossa é muito forte, porque é a cultura, né, da escravidão, da dependência do outro. Porque o Brasil deixou de ser, entre aspas, dependente de Portugal politicamente, mas se tornou economicamente e culturalmente dependente dos franceses, depois dos ingleses, depois dos americanos, e a gente vive. Agora, né, uma das defesas da Semana de Arte Moderna era esse grito para fazer a nossa literatura aflorar. Tanto que, na verdade, um dos lemas da Semana de Arte Moderna é exatamente dar voz ao que a gente tem de nacional. Aí vieram as revistas Verde e Amarelo, Antropofagismo, tá? Que era a ideia de você retirar essa influência estrangeira, tá? E tentar dar voz ao nosso. Tanto que você tem aí, por exemplo, surgindo escritores com mais força, tá? Volta, por exemplo, o próprio Villa-Lobos, ele faz uma incursão no Amazonas, e quando ele vai criar a ópera O Guarani, ele toma todo o contexto do Brasil, mas eles têm, aplicando toda a técnica de fora. O próprio Oswald de Andrade escreveu muitos poemas dele lá em Paris. Então você tem ainda essas incoerências, mas a grande sacada da Semana de Arte Moderna era essa, é dizer, o Brasil precisa assumir a sua identidade, que é o que o Macunaíma vai fazer, o Mar de Andrade. O Macunaíma é isso. Tanto que você tem em Macunaíma as 3 raças. Só tem uma raça, na verdade. Você tem as 3 miscigenações. Você tem o branco, o negro e o índio na figura só, que é o Macunaíma. Só que aí faltou um projeto para dar sequência a essa ideia. Mas está correta. Realmente, o Brasil ainda é muito dependente desse consumismo de que mesmo, verdade. Quem mais? Professor, Né? o senhor falou aí sobre leitura erótica. Eu adorei 50 Tons de Cinza. Perfeito. Mas eu gostei mais do livro do que dos filmes. Eu li metade do livro e depois vi o filme, só para ter esse confronto. Também gostei. Tem um outro também, uma coleção que chama A Garota do Calendário. São 12 livros, um por mês. É um livro como se fosse um mês. Também é muito legal. É uma coisa bem, bem sutil. É muito bom também de se ler.
E eu já, por exemplo, você falou sobre o Jô Soares também, já li na época os primeiros livros dele, agora atualmente não. Mas eu já li de tudo. Perfeito, ótimo. Menino, vou parar de gravar essa aula aqui agora, porque senão vai ficar muito grande, mas gostei da interação com vocês, acho que é isso que a gente tem que fazer mesmo. É bom que fica gravado e registrar essas presenças de vocês lá no Meet, tá? Então, eu vou apenas parar de gravar a aula, mas a gente continua conversando sobre a aula em si.